Bom pessoal, passando aqui só para deixar um recado aí muito importante que vai ajudar muito o Bacon Podcast. Nós estamos iniciando aí uma campanha no Apoia-se. Então, para você nos ajudar com qualquer valor, basta você acessar o site www.apoia-se/baconpodcast. O link ele vai estar na descrição. Saiba que a sua contribuição vai nos ajudar muito, vai nos ajudar com o Portal Conservador, com os podcasts, com o vídeo no YouTube, vai fazer com que a gente consiga manter esse portal, consiga entregar conteúdo e consiga alcançar mais pessoas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você nos dá esse voto de confiança, acesse o link e nos ajude a manter o Portal Conservador sobre cultura pop. Estamos começando mais esse novo vídeo do Bacon aqui no YouTube. A gente gostou de falar sobre a Grécia, né? Nós estamos aqui para falar novamente sobre a Grécia, né? Sobre a mitologia. Não sei se você viu um vídeo anterior aí de algumas semanas atrás, que inclusive tá com a mesma roupa. Porque foi gravado em dias completamente diferentes, tá? Exato, que a gente gosta dessas roupas. Não é sequência do outro, Imagina! Mas que a gente fala sobre mitos que poderiam ser adaptados, né, para o cinema, que tem uma carga ali muito boa, né, que poderia ser usado ali por Hollywood. E nós falamos sobre esse mito que é Eros e Psique, que é uma história muito bonita, é uma história assim muito profunda, né? E a gente quer falar um pouco mais sobre ela. Porém, hoje a nossa ideia, esse é o primeiro que a gente vai fazer isso, mas a gente quer continuar. Isso vai depender do seu engajamento. Então curta esse vídeo, se inscreve no canal e deixa ali nos seus comentários se quer ver mais sobre isso. Mas a nossa ideia nesse vídeo é poder trazer como que o mito influencia na cultura pop. Então, no outro vídeo a gente está falando como ideias de roteiros para a cultura pop. Nesse a gente está querendo falar como que o mito já influenciou e influencia a cultura pop. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então esse novo vídeo do Bacon aqui no YouTube. Eu tive o meu primeiro contato com esse mito recentemente, né? Eu ouvi um podcast falando sobre esse mito, depois eu fui procurar ler um pouco, né? Ele foi escrito ali por Apuleio, ali mais ou menos século II a.C. Antes ou depois, não sei, mas não é tão antigo. Eu acho que é depois de Cristo. O mito, normalmente, a gente muitas vezes desconhece, né, o autor. Esse daí, por ser mais recente, então eu acho que é depois de Cristo. Enfim, vai estar escrito aqui, tá bom? Mesmo que seja recente, é muito bonito, né? Tem uma abordagem muito bonita. Vai lendo e você vai percebendo quantas referências. Nossa, mas quem escreveu o mito tá copiando da Disney, né? Tá copiando da cultura pop, mas na verdade é o contrário, meus amigos, né? A cultura pop que bebeu daquilo, né? E como seria maravilhoso se continuasse bebendo dessas mesmas coisas, né? Porque pelo menos as referências que eu tenho são mais antigas, né? Eros é o filho de Afrodite, né? Nós conhecemos ele aí como o deus do amor, né? E depois os romanos vai transformar ele como se fosse uma espécie de Cupido, né? Então, a imagem do anjinho, né? Com a flechinha, né? Isso daí vem da cultura romana. Mas já na cultura grega, Eros, ele não era um anjinho, uma criança, né? Mas ele era um jovem, muito belo, né? Filho de Afrodite, não tem como ser feio, né? Um dia, né? Existia um rei. E esse rei, ele tinha 3 filhas muito belas, né? E uma dessas 3 filhas se chamava Psique. As 2 irmãs dela mais velhas, elas se casam e ela era muito bonita, ela era muito mais bonita que as irmãs. E existia, tipo, a maldição da beleza, né? Quando a pessoa é muito bonita, os homens, né, têm dificuldade de se aproximar daquela pessoa, porque é muito bonita, né? Nossa, eu fico com medo, né? Eu fico com medo de se aproximar porque é muito bonita. Muita areia pro meu caminhãozinho, né? Essa história, muita areia pro meu caminhãozinho. Então ela ficou ali um tempão, né? Não tinha ninguém, não conseguia ninguém se aproximava, enfim. Aí o pai dela, muito preocupado, ele foi no oráculo, né? Não, né? Por favor, diga aí pra gente, né? O que tá acontecendo, né? Porque a nossa filha, ela vai casar, a minha filha, ela vai casar ou não? E o oráculo falou, olha, você vai ter que fazer o seguinte, né? Você vai ter que vestir a sua filha de noiva, levar até o topo de uma montanha lá específica, e um monstro vai vir buscar ela, porque ela está destinada a casar com esse monstro. E o monstro é terrível. O monstro, ele voa pelos ares,
E até os deuses, até o próprio Zeus tem medo dele. Enquanto isso, né, no lustre do castelo, né, no Olimpo, essa história dessa Psique, que ela é muito bonita, ela chegou nos ouvidos de Afrodite. E começaram a comparar, nossa, ela é tão bela quanto Afrodite. Quando isso acontece, a tragédia nasce, né? E Afrodite, ela não, onde já se viu, né? Como assim comparando um humano comigo? Ela fala, ó, Eros, eu preciso que você faça uma coisa. Quero que você vá lá, você vai soltar uma flecha nela do amor, e depois você vai soltar no cara mais feio que tem a flecha do ódio. Então vai fazer com que ela se apaixone pelo cara mais feio e que o cara tenha repugnância dela. Eu quero ver ela sofrendo de amor. O Eros, ele vai, chega perto dela, e quando ele vê que ela é muito bonita, ele se atrapalha e acaba se flechando, acaba se encostando na flecha do amor. E ele fica perdidamente apaixonado por ela. Dito isso, o rei, né, leva a filha dele no monte, muito triste e tal. Então o deus, né, dos ventos, ele vem, pega ela e transporta ela para um mundo fantástico, né? Um mundo de fantasia, assim, praticamente. De castelos, um lugar muito bonito. Transporta ela para a morada de Eros, né? O Eros se apaixonou. E é até interessante, né, já começando aqui vendo os símbolos, quando o oráculo fala desse monstro, ele não tá mentindo, né? O monstro, na verdade, é o amor, né? Então esse amor que voa, no qual até os deuses temem, né? Então a força poderosa do amor, que é um monstro, né? Que te destrói, né? Pode muda a sua vida. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. E ela é transportada para esse lugar, ela não sabe o que está acontecendo. Enfim, ela começa a ser muito bem cuidada. A gente começa já a ver uma referência da Bela e a Fera, né? Que é muito clara. Então, as coisas, né? Ela começa a ser cuidada pelos bichos, pelas coisas, começam a ajudar ela. E ela não sabe o que está acontecendo, mas ela se sente muito amada. E ela fica sabendo que ela se casou, mas que ela se sente muito amada. Na verdade, não é um monstro, né? Aí, da primeira noite, né? Ela ainda não viu o marido dela. E ele se deita com ela e ele fala, olha, você está gostando? Ela fala, sim, né? Você está se sentindo amado? Sim, pô, é Deus do amor, né? Se o cara não souber, né? Aí fica difícil. E ele fala assim, então, eu só vou te pedir uma condição. Você não pode me ver de jeito nenhum. Porque Eros sabia, ele era um deus. Se ela visse ele tinha medo dela se espantar, dela fugir, ele não queria que isso acontecesse. E ela fala, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema, ok. Porém, aí entra a inveja das irmãs, então a gente vai pegando muita referência, assim. As irmãs ficam com inveja, na verdade, assim, ela sente saudade dos pais, aí ela pede pra Eros pra poder visitar os pais, ele não deixa, ela pede pelo menos pra trazer as irmãs. Aí o Eros, ele abre uma exceção, né, ela consegue tocar ali no coração dele, e ela traz as irmãs. As irmãs vê toda aquela situação, aquele castelo, tudo, mano, não é possível. O meu marido tá careca, não é barrigudo, eu não tenho nada. E ela ainda dá uns presentes valiosos pra ela. E as irmãs se mordem de inveja, né? Não, alguma coisa está errada. E depois de algumas visitas das irmãs, elas começam a tramar. Não, eu acho que ela se casou com Deus e ela não sabe. A gente vai acabar com isso. Aí as irmãs convencem ela de poder de ver o marido dela, né? Então, uma certa noite, ela vai lá, ela acende uma lamparina e ela deixa cair óleo, ele acorda assustado e ela vê. E daí ela percebe que é um deus, né? E o marido dela fica muito chateado, o Eros fica muito chateado, vai embora e deixa ela. E ela fica arrasada, né? Porque ele era muito belo e ela se apaixonou por ele sem precisar de nenhuma flecha, né? Foi um amor assim que, enfim, um amor natural. E ela vai, se vinga das irmãs, né, primeiro, e depois ela vai atrás. Só que a Afrodite fica sabendo que ela não morreu. Enfim, ela fica pé da vida. A Psique, ela é encontrada e é levada até a Afrodite. E a Afrodite bate nela, faz um monte de coisa com ela. E a Afrodite fala, então tá bom, então você quer ser minha nora? Não vai ser tão simples assim. Eu vou te dar alguns testes, né? Se você passar nesses testes, daí eu posso te conceder. E ela vai lá e começa a faz um teste. Aí a Psique, que dá a impressão que é uma perfeita melancólica, né? Eu não vou conseguir, eu quero me matar. Aí daí nisso aparece um passarinho, não, você é muito bela, você não pode se matar, deixa aqui que eu te ajudo. Aí ela consegue, não, Afrodite, não é possível, algum deus te ajudou, não pode, então eu vou te dar um outro teste. E ela vai dando vários testes, e sempre ela tem ajuda da natureza. Tem um teste que ela tem ajuda de Deus, que ela tem de Zeus, que ela tem que colher um pouco de água do rio Styx, porém ele é rodeado de dragões, né? Então Zeus vê aquela situação e ele se compadece e ele ajuda. E ela é ajudada. Até que em um determinado momento ela envia ela para o mundo dos mortos, né? Então, não, você vai lá e eu quero que você traga um creme lá de Perséfone.
E ela desce, e ela passa também pelos desafios que tem, né? Que não é tão tranquilo assim. pra Hades. Exatamente. E ela consegue pegar esse negócio e volta. Quando ela abre o negócio, ele tem o sono eterno. Então ela cai, morta, né? Aí Eros finalmente se toca, né? Ele sente a presença dela. O Eros, então, ele vai até o encontro dela e encontra ela morta. Aí o Eros vai lá e pica ela, né? Com a flecha também do amor e desperta ela. Nisso que ela desperta, os dois estão ali juntos, né? Aquela questão do o beijo, né? Do amor que vai despertar, que vai trazer a vida, né? De novo. E ele vai lá, conversa com Zeus e Zeus dá aquela bebida, o elixir dos deuses, e ela se torna uma imortal. E assim eles vivem felizes para sempre. Eros e Psique. É interessante porque Eros é o deus do amor. Psique, ela também você pode interpretar como a alma, né? Então essa questão da unidade do amor com a alma, né? E aqui quando a gente fala alma é no sentido de alma-razão, né? Alma-intelecto. Isso. Não pense em alma como um espírito, pense na definição correta de alma, que é as faculdades superiores. Então é como se a união das faculdades superiores com o amor, como se existisse finalmente ali esse casamento entre essas duas grandes forças do ser humano. O homem completo, ele é a união dessas duas coisas, né? Então, um só fica completo com o outro. E aí você vê que é um romance muito bonito. E assim, pensando em como influenciou a cultura pop, tá muito claro que absolutamente todo romance que você já ouviu falar tem algum elemento dessa história, desse mito. Nossa, os filmes das princesas, o Lucas ia falando, assim, ó, eu falei aí as irmãs da Cinderela, aí, ó, a Branca de Neve com os passarinhos, aí a Bela Adormecida que foi acordada com um beijo. Gente, Bela Adormecida, que filme bonito, queria dizer. A Bela e a Fera, é muito claro, e aí você vê também referência ao Percy Jackson, você vê porque aquele negócio de Hades lá exatamente aconteceu, né, no Percy Jackson, só que bem mais light, porque filme adolescente, moderno. E de muitas, assim, qualquer filme de sobrenatural, de romance, então a gente pega um Crepúsculo, a gente pega, Diário dos Vampiros também, que é uma série, qualquer um desses de vampiro, ou monstro, ou lobisomem, ou que sempre tem a menina humana e o ser sobrenatural, seja Deus, seja anjo, seja vampiro, seja lobisomem, sempre tem esse pano de fundo e, cara, é muito bem retratado, então, que nem tem na hora que dá o beijo, tem a referência à Bela Adormecida, mas também tem a referência ao Crepúsculo, né, que a hora que deixa de ser humano e se torna um com o Deus, aí depois que ganha o Elixir, se torna Deus, é elevado a um patamar superior, então a gente pega... Nossa, tem muita coisa da cultura pop, mas que não daria pra falar. E é interessante pensar assim que, além de ser muito mais completo, dado que ele influenciou todos esses filmes de romance, ele é um romance, ele também tem a sua questão fantástica e aventureira, porque ela precisa desafiar, provar o seu amor, então vem toda essa questão do sacrifício, Sim. da busca pelo amor, que é muito mais presente, muito mais completo do que em qualquer filme de romance bobo que a gente pode assistir, não desmerecendo os bons filmes de romance, mas dificilmente tem um sacrifício tão grande, é muito mais aquele plot twist da emoção, da tristeza e do ai, brigou, desentendeu, né? Mas é um negócio muito mais profundo do que isso. E aí, como se não bastasse tudo isso, que já deixa melhor do que todos os romances que a gente conhece, ainda ele tem aquele ensinamento profundo da união da alma com o amor. Então, quer dizer, tem todos os elementos com plus, assim, pra um grande filme. E o drama humano, assim, porque a gente contou uma linda história de amor, mas a gente tem o tema da vingança ali no meio, né? Porque, diferente dos filmes da Disney e dos filmes mais light, onde a mocinha, ela nunca faz nada de errado, ela é 100% boa, a Psique não é o 100% boa o tempo todo. As irmãs foram ruins com ela foi lá e matou as irmãs, e deu um jeito das irmãs morrerem. Então, assim, não é que é o exemplo de moralidade cristã, porque a gente não tá falando também dos cristãos, a gente tá falando dos gregos e dos romanos, e que faz muito parte da realidade do drama humano. Então pensa, tem romance, tem fantasia, tem ação, tem vingança, deve ter terror também, porque os elementos dos monstros aparecendo, exatamente, imagina, descer no... Exatamente. E é legal que ver a profundidade, né, porque é a alma humana que passa por provações nesse mundo para poder alcançar o amor eterno, né? Então, e se tornar eterna, né? Porque no final das contas ela também se uniu com o esposo, com o amor para se tornar eterno. Isso é uma referência absurda.
Claro que tá falando de Eros, mas você tá entendendo Claro que a gente tá associando. O Eros, que a gente sabe, né, que a tradução seria o amor mais sexual, o amor mais carnal, mas a gente já pensa assim, pensa no transcendente, pensa em Deus, que casa assim, ó, perfeitamente e até melhor. A alma humana e o amor. O amor de um Deus, o amor supremo, o amor eterno. E aí a gente vê, por exemplo, onde a cultura greco-romana ela para. Porque ela não tem esse elemento de transcendente tão forte, então ela para no amor carnal. Mas nós cristãos sabemos que o amor ele é mais profundo que isso. Não é o casamento. Claro que o casamento ele faz parte da vocação humana, mas a maior entrega, a maior junção da humanidade é com o amor de Deus, né? Nossa alma está destinada para o céu. Então é muito mais profundo nesse sentido. Outro grande exemplo de como os gregos não chegaram lá, apesar das maravilhas que eles fizeram na filosofia, na natureza, até nas ciências naturais, é porque quem é a grande vilã, no final das contas, é a Afrodite, é a deusa. Então aí você vê que os deuses, eles têm uma característica muito humana, eles têm uma característica muitas vezes maligna, coisa que os gregos eles humanizavam demais o transcendente nesse sentido, então eles não conseguiram descobrir o Deus verdadeiro. Exatamente por isso. Nos mitos, a gente vê que muitas vezes os deuses são pior que as pessoas, que os seres humanos. Então, mas por quê? Porque são mitos e os deuses, eles não se trata do transcendente, né? Mas é uma representação de elementos da humanidade, né? Os deuses na cultura grega. Era muito nisso que eu queria chegar, assim, porque muitos estudiosos de história e antropologia, eles chegam à conclusão de que as representações divinas da antiguidade nada mais era do que a representação de ancestrais. Então, ali era a forma como aquele povo e aqueles ancestrais lidavam com a natureza, e aí acabou deificando as coisas. Então, os gregos, eles parecem que casam muito com isso, né? Espero que você tenha gostado também desse conteúdo, né? Se você quer ver mais sobre a Grécia, sobre os mitos, né? Deixa aí nos comentários, como eu disse lá no início. Eu agradeço, né, você que nos acompanhou, né, até esse momento aí desse vídeo. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.